Bom dia, hoje são 12 de maio de 2017, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o segundo vídeo sobre a matéria que está aqui na revista Veja. Matéria aqui com o título, né? Existe aqui acima, o título da matéria acima, existe moral sem Deus? Pois bem, este o segundo vídeo, não é isso? Muito bem. O Kennedy Litaif, internauta aí que acompanha meus vídeos no YouTube, escreveu-me ontem afirmando que ele tem essa revista aí e que ele gostaria de que eu também comentasse acerca da afirmação do cientista Sam Harris, que está aqui na revista. Chegarei lá. É porque a matéria é bem ampla, extensa, então aqui estou fazendo vários vídeos. Vamos pegar aqui mais um trecho aí da matéria da revista Veja, não é? Revista Veja do dia 19 de abril de 2017. E aqui está a pergunta: existe moral sem Deus? Uma pergunta realmente boba, não é? Porque moral, o conjunto de regras de conduta de uma sociedade, de uma coletividade, esse conjunto de regras, chamado moral, fazer o bem ou fazer o mal, nada tem a ver com deuses, nada. É uma pergunta tola, né? Mas está aí na revista porque é a pergunta que o povão faz. Então vamos mostrar aqui mais uma ilusão, né? Sempre digo que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Onde está a crença religiosa, a razão está distante. A razão desaparece. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, já dizia isso há mais de 90 anos. Agora vamos aqui novamente a mais um trecho da matéria, né? Mais o segundo vídeo. William Lane Craig, já mostrei, né? Ele é doutor em filosofia e doutor em teologia. Ele é um cristão fundamentalista. Ele prega a teologia confessional, que é aquela teologia completamente irracional, que deturpa a própria Bíblia. Para o Craig, o que está na Bíblia foi inspirado por Deus, que a Bíblia não contém erros, não contém contradições, não contém lendas, que aquelas bobagens que estão na Bíblia são coisas sérias para ele, que faz um estudo confessional, teologia confessional. Só que isso aí, basta uma pessoa, nem é preciso que uma pessoa estude teologia para entender que a Bíblia está lotada de lendas, mitos, contradições, fábulas e erros de toda espécie. É fácil uma pessoa entender que a Bíblia é um livro humano, feito por homens. Como qualquer livro, a Bíblia foi feita por homens. E homens aí, no caso da Bíblia, já que isso aqui era uma sociedade patriarcal, o homem lá em cima, a mulher num plano inferior, a Bíblia foi feita por machos. Diferentemente do que ocorre hoje aqui no Brasil, direitos iguais para homem e mulher. Então você vê mulheres aí escrevendo livros hoje aqui no Brasil, né? Muitas autoras. Na Bíblia não, só macho aqui. É por isso que o mundo da Bíblia é um mundo de inferioridade da fêmea, né? Da mulher. Então o Craig, famoso aí, lá nos Estados Unidos, né? Aparece aí no YouTube. Pois é, o Craig, ele vive num mundo de ilusão. Ele prega aqui a fantasia bíblica que é agradável aos fiéis de uma igreja. O fiel que vai a uma igreja, ele não quer saber a verdade. Ele quer receber uma palavra de conforto. E a teologia confessional serve para isso. Confortar os fiéis. Diz que os fiéis estão sofrendo, por exemplo, na terra, porque quando morrerem, irão para o céu. E ali vão comer com abundância. Prega, por exemplo, que Jesus voltará descendo pelas nuvens com os anjinhos, etc. Isso aqui é a teologia confessional, da ilusão,
e os fiéis acreditam. Então isso aí é agradável para os fiéis. Eles ficam felizes com esse discurso fantasioso. Ficam felizes. Outra coisa é o estudo da Bíblia de forma séria. E aí, várias faculdades, Estados Unidos, Europa, mostram isso. E nós temos aqui no Brasil exemplos também. Lá fora, temos aí o Bart Ehrman, né? Doutor em teologia, doutor em história, domina o hebraico, domina o grego, é professor de uma universidade católica, universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E o Ehrman é o teólogo estrangeiro que tem mais livros publicados no Brasil. Ele é diretor do cristianismo lá em sua universidade na Carolina do Norte. O Ehrman mostra a teologia verdadeira, que é a teologia baseada no critério histórico crítico. Ou seja, estudar a Bíblia com seriedade é analisá-la de acordo com o que os escribas pensavam em sua época. É o que eu sempre digo aqui. Então o Ehrman sabe, o Bart Ehrman, ele sabe, como ele é doutor em cristianismo, ele sabe que a Bíblia está repleta de erros, lendas, mitos, etc. Ele sabe que Jesus nunca voltará, que isso aí era pregação para aquele tempo, há 2000 anos, que Jesus nunca voltará. Ele sabe que Jesus nunca ressuscitou, nunca subiu aos céus, etc. Então vamos aqui a mais um espaço, né? Mais uma afirmação do Craig, aqui na página 88 da revista. Ele diz assim: nós não podemos ser verdadeiramente bons sem Deus. Veja aqui. Mas se nós podemos ser bons, em alguma medida que seja, então se segue que Deus existe. Qualquer pessoa normal que tem o cérebro funcionando normalmente, vê que isso aqui é carne para encher linguiça, né? Ele não disse nada aqui. Não disse nada. E ele chegou aqui à conclusão de que Deus existe. Porque nós não podemos ser verdadeiramente bons. Veja que sem esse Deus, logo Deus existe. Qualquer pessoa sadia perceberá que isso aqui é uma conversa fiada, não é? Que não leva a nada. E isso aqui, veja, é de um doutor em filosofia e doutor em teologia. Mas veja o que a crença religiosa é capaz de fazer ao cérebro humano. Muito bem. Então você vê aqui que ele está dizendo que sem Deus, né, nós, os seres humanos, não podem ser verdadeiramente bons sem Deus. Imagine aí, né? E vou mostrar em outros vídeos que isso aqui é uma conversa fiada, que moral nada tem a ver com crença em deuses. E às vezes até o contrário, é crendo em deuses que o homem perde sua moral, como vemos aí em vários livros, né? E a Bíblia é um exemplo, né? Muito bem. Então veja aqui que o Craig está dizendo que ninguém pode ser verdadeiramente bom sem Deus. Só que mais à frente ele reconhece que as pessoas podem ser boas sem acreditar em Deus. E esse Deus aqui a que ele se refere, ele usa o singular. É o Deus em que ele acredita, o Deus hebreu, o Deus judaico-cristão, que é diferente de outros deuses que outros povos criam na face da terra. Então você vê que a expressão Deus aqui é reduzidíssima. É o Deus do Craig, que não é o Deus dos hindus. Então você vê que isso aqui não tem eficácia alguma. Pois bem, aqui ele diz que o homem não pode ser bom sem Deus. Já aqui, mais à frente, na página 89, ele diz coisa diferente. Isso aqui são palavras do jornalista. O jornalista escreve assim: ele admite, ele quem? O Craig.
ele admite que qualquer ateu possa viver o que normalmente chamamos de uma vida boa e decente. O que normalmente chamamos de uma vida boa e decente são expressões do Craig para o ateu, que o ateu pode ter uma vida boa e o ateu pode ser decente, mesmo que não acredite em Deus. No caso aqui, o Deus dele. Muito bem. Da mesma forma, o Craig não sustenta que para reconhecer a existência de valores e deveres morais, ou para ter uma conduta ética, seja preciso acreditar em Deus. Então, na página 89, o Craig está dizendo que as pessoas podem ser boas, podem ser decentes, podem ter valores morais, mesmo não acreditando em Deus. Já aqui ele diz que as pessoas não podem ser verdadeiramente boas sem acreditar em Deus. Você vê aqui que é um verdadeiro samba do crioulo doido. Mas religião é isso mesmo, tá? Religião, você entra nela, você perde sua razão, você perde sua capacidade de raciocínio. Muito bem. Aproveitando aqui o gancho, dois internautas, o João Metal, que aparece aí como João Metal, e o Samuel dos Santos, assistiram ao primeiro vídeo, né, com o título O Teólogo Lane Craig e a Prova da Existência de Deus, não é isso? Neste vídeo aqui, eu mostrei que o Craig tenta fazer um silogismo com a palavra Deus, o que é um absurdo. E aí ele cai num sofisma, que é mera falácia. Mostrei aqui, né? Muito bem. Então esses dois internautas, João Metal e Samuel dos Santos, assistiram a esse vídeo aqui e comentaram lá na página. Veja o comentário dos dois. O João Metal diz assim: meu amigo Eustáquio, eu li esse livro em guarda, recomendado pelo Gilberto Santos, do canal Cristão Contemporâneo. E o meu ateísmo só fez crescer, pois se a apologética cristã é a defesa do cristianismo, seus argumentos a favor da existência de Deus são pura ilusão, fantasiosa. Eis aí as palavras de João Metal. O que o João diz aqui é que ele leu o livro do William Lane Craig, com o título Em Guarda. Aprenda a defender com razão, aprenda a defender a fé cristã com razão e precisão. Falei aqui no vídeo anterior. O livro do Craig. Aprenda, em guarda, aprenda a defender a fé cristã com razão e precisão, lançada em 2011. O João Metal está dizendo aqui que leu este livro, aqui está, ó, li esse livro, Em Guarda, que é o livro do Craig, e está dizendo que leu, recomendado por outro cristão, Gilberto Santos, que tem um canal aí no YouTube, chamado Cristão Contemporâneo, e que após ler esse livro do Craig, o João Metal diz aqui que o ateísmo dele só fez crescer, só fez aumentar. Porque ele diz aqui que o livro do Craig trata ali de meras abobrinhas. Ou seja, só bobagens. Um discurso completamente infantil que não convence uma pessoa que faz uso da razão. É impossível, como eu sempre digo aqui, é impossível defender fé cristã. A fé cristã é mera crença, é mera convicção pessoal. Não precisa de provas, vestígios, evidências, nada. A pessoa simplesmente crê. Crê de graça. Crê sem volta. Isso aí é ilusão. Já a razão não. A razão exige o raciocínio. A razão exige o raciocínio. É por isso que a razão é mais difícil, é mais cansativa. É mais fácil você acreditar do que contestar. É muito mais fácil, não é?
Pois bem, então o João Metal aqui disse que leu o livro do Craig e o ateísmo dele, do João, aumentou mais ainda com essa conversa de apologética cristã, pura fantasia. É impossível defender fé pela razão. A razão desmonta a fé, mostra que fé cristã ou fé religiosa alguma, outras, isso aí é apenas ilusão. Então você vê aqui que o canal do Gilberto Santos, que é um cristão aí, é cristão contemporâneo. Este adjetivo aqui, contemporâneo para cristão, isso aí já é uma coisa aí bem esquisita, não é? Cristão contemporâneo. Só que esse cristão contemporâneo, que contemporâneo significa dias atuais. Só que esse cristão aqui, o título contemporâneo, colide com a palavra cristão, porque o cristianismo é uma religião aí de 2000 anos. Então, cristão contemporâneo é uma análise aqui feita de forma errada em cima do cristianismo, trazendo valores atuais. Não. Se você vai estudar cristianismo, você tem que estudar o cristianismo. E ele é antigo, ele não é contemporâneo. Daí, esse aqui, o Gilberto, com certeza, também entra no jogo aqui da teologia confessional. Ele acredita, talvez, que Jesus vai descer pelos céus. Isso é uma loucura. Isso aí era para aquele tempo, e não para hoje. E assim por diante. Pois bem, agora veja aqui o Samuel dos Santos, outro internauta, que assistiu ao vídeo aqui e fez o comentário dele brilhante, científico. Veja o que o Samuel dos Santos diz aqui. É a própria civilização que faz os valores morais. Olha, é muito importante aí a participação de internautas, né, que escrevem aí em minha página no YouTube. Eu não tenho tempo de responder a todos, não tenho tempo. Mas o que eu recebo de preciosidades e também de porcarias, as porcarias eu nem respondo. Agora, frases inteligentes e de caráter científico, trazendo a verdade como ela é, não posso deixar aí, né, desaparecerem. Então veja aqui a afirmação do Samuel dos Santos. Não sei nem se o Samuel dos Santos tem conhecimento em sociologia, se ele estudou sociologia, se ele estudou antropologia, não sei. Eu sei que ele dá aqui uma lição de ciência pura, sociologia, que estuda o comportamento dos homens em sociedades, em grupos sociais. O que o Samuel dos Santos escreve aqui é a mais pura verdade, linda, maravilhosa. Ele diz, é a própria civilização que faz os valores morais. Isso aqui é uma verdade absoluta. É a própria civilização que faz seus valores morais. É a própria civilização que diz o que é certo, o que é errado. E daí vem a resposta. O certo e o errado não são termos absolutos. Não existe o certo universal. Não existe o errado universal. Cada sociedade trata seus valores morais de forma diferente. Cada sociedade vê o mundo de forma diferente. Nesse caso aí, a moralidade ela é relativa, de acordo com cada sociedade. Se você pegar os costumes, os valores morais aqui do povo brasileiro, esses valores morais não são os mesmos valores morais de quem mora lá numa ilha qualquer, de quem mora no Egito, de quem mora na Inglaterra. Há diferenças entre esses valores morais. Isso prova o quê? Que valores morais são uma criação do homem. É o homem que aponta dentro de seu agrupamento social, é o homem que agrupa ali o que é certo, o que é errado. E isso é relativo. Então não existe esse negócio de Deus, que Deus fixa normas, valores morais objetivos para todo o mundo. Uma loucura dizer isso, que deuses fixam valores morais fixos para cada sociedade.
uma loucura, e que deuses, né, existem. Não, como Samuel dos Santos diz aqui, é a própria civilização que cria valores morais. É a própria civilização que cria deuses. É a própria civilização que cria demônios. É a própria civilização que cria anjos. E assim por diante. Portanto, aí mais um vídeo, o segundo e o terceiro aí, trazendo mais matéria mais trechos dessa matéria aí, publicada pela revista Veja. Muito obrigado.